A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal, Só as Escrituras. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, um assunto da Palavra do Senhor, que creio que vai ser mais uma vez edificante para nossas vidas. Nessa oportunidade, eu estarei falando sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Será que nós temos o livre-arbítrio? Então, nessa oportunidade, neste vídeo, nós estaremos falando sobre esse assunto, o livre-arbítrio. Mas antes eu quero ler aqui um texto da Palavra de Deus para nós comentarmos sobre esse assunto. Lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 51, diz assim a Palavra do Senhor: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre, resistes ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Esse é o texto que tomei como base para fazer esse comentário a respeito do livre-arbítrio. Fiz aqui um comentário, escrevi um comentário, e nós iremos lendo e comentando sobre esse assunto tão importante, ao mesmo tempo polêmico, e que ao longo da história tem sido motivo de muita discussão. Primeiramente, eu quero explicar o que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade que o homem tem de escolher. Ele pode aceitar ou rejeitar a graça salvadora. Ou seja, ele escolhe o seu destino eterno. Então esse é um conceito básico de livre-arbítrio. Mas como isso acontece? Nesse vídeo, nessa oportunidade, eu estarei comentando o livre-arbítrio na linha de pensamento do arminianismo clássico, que é o que eu concordo, é o que eu defendo e é o que eu creio. Por mais eu creio, na minha opinião, que é o que mais está baseado dentro da Palavra de Deus. A linha de pensamento do arminianismo clássico. Que eu creio que por estar em concordância com a Palavra de Deus. Mas de onde vem o arminianismo? O que significa arminianismo? O termo arminianismo é usado para definir aqueles que afirmam as crenças originadas por Jacó Arminio, que foi um teólogo holandês que viveu entre 1560 a 1609. E também, após ele, teve os seus seguidores históricos, que foram os remonstrantes. Eles deram continuidade aos ensinamentos de Jacó Arminio. Então, quando falamos de arminianismo, estamos falando de Jacó Arminio. A crença de Jacó Arminio, a doutrina dele, o que ele ensinou a respeito de muitos outros assuntos, que nessa oportunidade estaremos falando apenas sobre o livre-arbítrio. Como o arminianismo clássico vê o livre-arbítrio. Será que ele acredita que há um livre-arbítrio ou que não há um livre-arbítrio? Então nós estaremos comentando aqui nessa oportunidade. Então, para o arminianismo, nenhum homem nasce com o livre-arbítrio. Ou seja, a livre capacidade de decidir aceitar a salvação oferecida por Deus. Ou seja, para o arminianismo clássico, nenhum homem nasce com o livre-arbítrio. Nenhum homem nasce com a capacidade de aceitar a salvação de Deus. Para o arminianismo clássico, o homem nasce, mas não tem o livre-arbítrio para aceitar a graça de Deus por si só, por suas próprias forças ou por seu próprio livre-arbítrio. Para nós, arminianos, nós cremos na graça preveniente, que restaura em todos os homens essa capacidade. Ou seja, nós cremos numa graça preveniente. É uma graça que antecede. Deus envia a sua graça preveniente sobre a vida do homem que está no pecado, que está morto em seus pecados, restaura o seu livre-arbítrio, e aquele homem agora passa a ser capaz de dizer sim para Deus. Ele antes não tinha força. Estava morto em seus pecados, mas a graça preveniente de Deus o capacita a se achegar a Deus, a dizer sim para Deus. Sem essa graça o homem não pode. Portanto, fica mais adequado chamar o livre-arbítrio de arbítrio liberto ou vontade liberta. A graça preveniente é aquela graça de Deus que convence, chama, ilumina e capacita, e que precede a convenção
e torna o arrependimento e a fé possíveis. A pessoa em quem ela opera irá crer e arrepender-se para a salvação. Mas, porém, cremos que ela pode ser resistida. Ou ela pode ser resistida. As pessoas são sempre capazes de resistir a esta graça. Ou seja, nós cremos que o homem é incapaz de, por si só, ou por seu próprio livre-arbítrio, se achegar a Deus. E cremos que a graça de Deus, a graça preveniente de Deus, vem sobre a vida do homem pecador, morto em seus pecados, o ilumina para que ele enxergue o plano de salvação para a sua vida. E aquele homem passa a ter força para dizer sim ao chamado de salvação da parte de Deus. Mas, todavia, esse mesmo homem, ele tem a opção de rejeitar essa oferta de Deus para a sua vida. Ele pode escolher em aceitar o plano de Deus de salvação para a sua vida, ou pode rejeitar esse plano de Deus na sua vida. Ou seja, ele passa a ter na sua vida uma capacidade de dizer sim para Deus, mas continua podendo dizer não. Então, isso nós entendemos como livre-arbítrio. Ou seja, ela capacita o homem a dizer sim para Deus, pois sem esta graça, os homens não são capazes de se voltarem para Deus, por causa de sua escravidão ao pecado. Ou seja, o homem não é capaz, por si só, de dizer sim para Deus, de aceitar a oferta de salvação de Deus por suas próprias forças. Porque nós cremos também na depravação total da humanidade. Que um termo, eu creio que até fica melhor, é incapacidade total. Nós cremos, até assim como os calvinistas também creem, na depravação total da humanidade, que o homem é incapaz de por si só chegar à salvação, se não for através da graça de Deus. O que nós somos diferente é porque nós cremos que a graça, essa graça pode ser revestida, e já eles creem que não pode. Então nós cremos que sem a graça de Deus na vida do homem, operando na vida do homem, ele não pode se achegar a Deus. Mas que todavia ele também pode rejeitá-la. Continuando, a graça preveniente liberta o arbítrio, e o homem que antes não podia se voltar para Deus, é capacitado para isso. Todavia este homem pode escolher permanecer em seus pecados. Ou seja, ele pode resistir. A graça preveniente é um prévio agir de Deus na vida do homem. A graça preveniente é um prévio agir de Deus na vida do homem. É como se fosse uma pré-regeneração na vida do homem, que o capacita a ele dizer sim para Deus. A nossa conclusão aqui nesse comentário diz assim: o cerne da doutrina do arminianismo clássico é a da graça preveniente. Nenhum arminiano verdadeiro crê que o livre-arbítrio por si só seja suficiente para que o homem chegue a Deus. Nós cremos que o homem caído está morto em seus pecados e que é preciso que Deus derrame a graça preveniente que restaura o livre-arbítrio espiritual e o torna capaz de aceitar ou rejeitar a graça divina. Então assim nós cremos que Deus envia sua graça preveniente na vida do homem, quando ele ouve a palavra, quando ele é evangelizado. E nessa hora o homem se torna capaz de dizer sim ao chamado de Deus. Mas todavia ele não perde a força de dizer não. Ele tem o livre-arbítrio para dizer sim para Deus, que ele não tinha antes de receber essa graça preveniente. Mas ele continua podendo dizer não e rejeitando essa oportunidade de salvação. Quero terminar com a palavra de Jacó Armínio. Ele disse assim: se qualquer contradição for oferecida a esta doutrina, Deus é necessariamente privado da glória de sua graça. Então, o mérito da salvação é atribuído ao livre-arbítrio do homem e a Deus e a seus próprios poderes e força. Ou seja, se nós dissermos que o homem pode ser salvo ou pode chegar a Deus por suas próprias forças, nós estamos privando Deus de sua soberania e da força e da glória de sua graça. Então nós cremos que o homem por
si só, de maneira alguma, pode se achegar a Deus. Porque nós cremos numa depravação total da humanidade, numa incapacidade total. Mas nós cremos também que esse mesmo homem pode rejeitar essa graça que Deus oferece a ele. O homem tem a escolha de dizer sim para Deus ou de dizer não. Mas o homem nos seus pecados, morto, sem a graça preveniente, ele não tem força de dizer sim para Deus. Ele está morto em seus pecados, escravizado pelos seus pecados e precisa da graça de Deus. Erram aqueles que dizem que o arminianismo clássico ensina que o homem por si só pode chegar a Deus. Quem ensinava isso era Pelágio. O semi-pelagianismo, que é uma outra corrente de pensamento que ensinava que o homem, por suas próprias forças, seus próprios méritos, pode se chegar a Deus. Mas Jacó Armínio nunca ensinou isso. O arminianismo clássico ensina sim, que o homem está morto em seus pecados e que é preciso a graça preveniente de Deus para que ele tenha força para se chegar a Deus, embora ele possa dizer não a essa graça. Para encerrar, eu quero deixar um pensamento de John Wesley, que ele diz assim: a graça de Deus é livre em todos e livre para todos. Glória a Deus. John Wesley também, que era um arminiano, cria na doutrina de Armínio. John Wesley também pensava assim. Então, queridos e amados irmãos, esse é o pensamento que tenho eu como correto, por estar baseado dentro das Escrituras. Eu creio que está em maior concordância com as Escrituras, e é um pensamento que professo e que creio no arminianismo clássico, que o homem não tem o livre-arbítrio. Podemos até dizer assim, é um arbítrio que não podemos nem chamar de livre-arbítrio. Ele nasce, cresce, mas o homem por si só não tem força para dizer sim a Deus. Mas no momento em que Deus derrama sua graça preveniente, esse livre-arbítrio ele é restaurado. Como eu disse até no começo, melhor chamar de arbítrio liberto, ou vontade liberta, que Deus opera na vida do homem quando a graça preveniente da parte de Deus vem sobre a vida desse homem. Então, queridos e amados irmãos, espero que os irmãos tenham entendido. É claro que há outras correntes de pensamento com relação ao livre-arbítrio, mas creio eu que o pensamento do arminianismo clássico, que é o que professo, está em maior concordância com a palavra de Deus. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, somente as Escrituras. Amém.